Apocalipse 3, versículo 14. Acharei? Estou lembrando do Sarabadá que ele está falando isso. Sarabadá. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: Isto diz o Amém. Ele já começa dizendo assim: Isto diz o Amém. Você sabe que a palavra Amém é usada no final, quando você ora. Então, no caso aqui ele já começa dizendo o Amém que está dizendo essas palavras. No final. Porque refere-se ao tempo do fim. Então, isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio e nem quente. E quem dera foras frio ou quente. Assim, porque és morno, e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou, e estou enriquecido e de nada tenho falta, e não sabe que és um desgraçado, um miserável, um pobre, um cego e nu. Aconselho que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os teus olhos com colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te, porque eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei na sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Ao que vencer, eu lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci, e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. No local, numa congregação, nós temos que pensar numa igreja do ponto de vista de Deus, que é o sonho que eu tive essa semana, que é o texto de Apocalipse, referindo-se à igreja de Laodiceia, uma igreja universal. Como é a situação dessa igreja espiritual hoje, dessa igreja universal? Os irmãos sabem que no capítulo 10, 11 e 12 de 1 Coríntios, lá trata com respeito aos dons espirituais, lá trata com respeito ao culto dos demônios e ao culto de Deus, e lá também trata a respeito dos ministérios que existem na igreja. São, que nós podemos abreviar como sendo o apóstolo, o profeta, o evangelista, o pastor e o doutor na atuação na igreja. Essa igreja do tempo do fim, ela também tem um ministério assim, composto por 5 itens também. Quais são esses 5 itens? Dá uma examinada aí, Cauê, me fala para mim quais são os cinco requisitos, os 5 qualidades ou condições desse ministério do tempo do fim. Lê que você vai encontrar aí, eu vou te falar o versículo, você vai ler, e nós vamos contar. Está lá no versículo de número 17. Não sei se os irmãos entenderam que o número 5, que são esse apóstolo, profeta, evangelista, pastor e doutor, representa o ministério da igreja de Deus. Essa igreja do fim também tem um ministério que substituiu esse ministério que eu acabei de citar ele aqui. Qual é esse ministério que substituiu? Leia no versículo 17. Leia o versículo 17. A minha tem inglês, mas fala tem inglês? de ser miserável, pobre, cego e nu. Aqui está infeliz. Tá faltando um. São 5 coisas que tem. Desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. São 5? São 5. Esse é o ministério do último dia. Das igrejas. Desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Na verdade, a 7ª carta à igreja de Laodiceia, a palavra Laodiceia, sabe o que quer dizer, irmão? Não, até não sei. A palavra Laodiceia significa direito do povo. É o tempo que nós estamos vivendo, que o povo tem direito. Hoje nós temos direito ao adolescente, nós temos o direito do preso, nós O temos povo o do direito, Egito está lutando pelo direito, nós temos o verdade. direito do... Presta atenção no que eu falei, Cauê. A palavra Laodiceia significa direito do povo. A palavra Laodiceia. Então, nós estamos vivendo esse momento, porque as cartas de Apocalipse, os irmãos têm que entender que cada carta foi escrita por um período determinado da história da igreja. A partir da igreja primitiva, começando com a primeira carta. A primeira carta era a igreja de Éfeso. Aqui está falando sobre a igreja de Éfeso, que eu conheço a tua obra, a tua paciência. Puseste à prova aqueles que não são apóstolos, fala dos apóstolos que era a igreja primitiva.
E essas 7 eras da igreja, a última estado da igreja, alguém diz que é a igreja de Filadélfia, e é a 6ª carta. Mas na verdade o que se enquadra com a igreja atual é a 7ª carta mesmo. É a igreja de Laodiceia, o direito do povo. Não, alguns têm entendimento de que a Filadélfia seria a igreja de hoje e a Laodiceia é uma igreja que viria. Mas eu também não concordo, não. Mas diz a assim, gente né? falar que já tá agora. Que a Laodiceia é uma igreja que viria ainda, que estava em transformação. Pois é, essa é a igreja da atualidade, a Laodiceia. A igreja onde o ministério da igreja não é o ministério que sou eu da igreja abundante. Eu estou falando de um modo geral. Em suma, quando você traz tudo junto, é o ministério. O próprio Deus está dizendo, você não sabe, mas tu és um desgraçado. O que significa um desgraçado? Quem sabe? Sem graça. Sem a graça. Sem a graça. Sem graça. Desgraçado é porque ele foi não privado tem da graça. graça. E os irmãos sabem que a graça é o favor imerecido de Deus. Esse ministério que Deus está falando dele aqui, ele não é, ele é privado, ele não tem a graça de Deus. Então ele é desgraçado. Nesse sentido aí. Mas então não pode ser o... Então não pode ser... Agora tem que filmar ele mesmo. Então não pode ser esse momento que a gente está vendo, porque a gente está vivendo o momento da graça agora. Não. Ainda? Estamos vivendo o momento da graça, mas esse ministério que nós estamos falando, do ponto de vista universal, ele é um ministério sem a graça de Deus. O tempo é da graça, mas o ministério está sem a graça. Exato. Mas esse tempo da graça, essa dispensação da graça, Inicia na primeira igreja. e está se findando. É. Ele se finda, o tempo da graça se finda com o arrebatamento da igreja. Por isso que o texto começa dizendo assim diz o amém. Porque ele começa dizendo assim, ele falando do fim abertamente, aqui diz o amém, é o fim de tudo, acabou. Quem foi, foi, quem não foi, não foi. Só que esta igreja do tempo do fim, os líderes, todos nós em conjunto de líderes de toda a igreja, do ponto de vista de Deus, ele é um ministério sem a graça de Deus, provido da graça de Deus. Aí o que nós temos que buscar para poder fazer os cultos e tudo mais? É o que eu falei com os irmãos esses dias aí. Nós temos que deixar de buscar o que é certo e buscar o que dá certo. Essa é a igreja do fim. É. Porque aí nós paramos Nós temos agora... que buscar coisas que enchem a igreja, não que seja dentro da palavra de Deus. Então agora nós paramos de buscar o que é certo. É. E vamos tentar, para poder tampar essa brecha, buscar aquilo que dá certo. É. Aí nós vamos colocar show na Esse igreja. é o erro. E esse é o erro, porque nós estamos desprovidos da graça. Você está buscando fazer a graça. Estamos Fazer. buscando fazer alguma coisa para substituir o que nós tínhamos antes. Tira-se pela falta de unção, traz-se a Mas emoção. Isso é universal. Show, bonito. Então, Isso é muita emoção, universal, mas nenhuma unção. Isso é universal. Então, o que Deus está dizendo assim? Ó, é um desgraçado, um miserável. O que é uma pessoa miserável? É apegado totalmente ao dinheiro. O que mais vocês acham que pode ser É, miserável? Falando nisso, tudo Vem de que é miséria. material, miséria. tudo que você busca para preencher aquilo que sacia. Esse é o ministério de hoje, ó, desgraçado, miserável, no sentido da miséria espiritual. É, miséria espiritual não tem nada. Não tem nada. Miserável é uma pessoa que não tem nada mesmo. Exatamente, espiritual. É espiritual. Porque Deus não está. Porque as igrejas são ricas hoje. É. As igrejas são ricas, Fala possuem. mesmo aqui em cima. Você vê Só que tem rico. igrejas aí que estão construindo templos que você vai levantar eles com pedra vindo de Jerusalém lá no Brasil. Porque a igreja e vai custar 300 milhões de dólares. Não é uma igreja pobre. Então uma igreja tão rica, mas do ponto de vista de Deus miserável. Como se ela não tivesse absolutamente nada. E aqui Então, fala mas eles mesmo. têm grupo de louvor. Rico sou. Eles têm, vamos chegar lá, ele tem grupo de louvor, eles têm, por exemplo, eles não têm um pastor, ele tem fila de pastores, vocês podem escolher qual língua que quer que o pastor prega, qual. Então isso tudo é a igreja de hoje, a igreja de Laodiceia, a igreja do direito do povo. Essa igreja do direito do povo, as pessoas não mais ouvem a voz de Deus e não obedecem os líderes mais, eles querem ter direitos na igreja. Essa é uma Tá realidade. errado. Todas as igrejas, as pessoas não querem ter direito daqui e dali, o outro se não me encaixar naquela posição, Ah, não pastor, fica. eu não gosto disso aí, não concordo. Aí as com isso. pessoas saem se atropelando e mudando de igreja até encontrar o que está procurando. Ou até ferrar toda igreja por igreja, tentando mudar a opinião. Tentando mudar, então é a igreja de Laodiceia, a igreja do direito do povo. Nessa igreja, o pastor, o líder, que antes tinha o direito tinha a autoridade de Deus para falar no nome de Deus, ele perdeu essa autoridade e o povo passa a ter essa autoridade.